Olá pessoal, então hoje eu vou ensinar vocês a criar um script para fazer cálculos sequenciais no Gaussian, ok? No Gaussian 16. Eu estou usando o Gaussian 16 no WSL, no Windows, né? Então eu instalei o sistema Ubuntu aqui dentro do Windows e eu estou utilizando o Gaussian 16 dentro desse sistema, né? Porque o Gaussian ele funciona melhor no Linux. Então, o nosso desafio aqui é executar cálculos em sequência, né? Não precisar fazer cálculos um de cada vez, né? Então, colocar um input, esperar terminar, depois colocar um outro input e esperar terminar, ok? Aqui, o nosso intuito é colocar vários inputs e colocar os cálculos em sequência, ou seja, assim que termina de calcular, de executar um cálculo, ele automaticamente executa um outro cálculo. Para isso, você tem que criar um script bem simples para instruir o Gaussian a fazer isso, ok? Então, primeiro eu vou fazer um cálculo aqui, por exemplo, de 3 moléculas em sequência, tá? Então, eu vou criar exemplos de moléculas bem simples aqui, ok? Então, a primeira molécula que eu vou criar vai ser a molécula do metano. Eu vou fazer o input dela. Vou dar um exemplo aqui de otimização simples, tá? Método bem básico, ok? Aqui no link 0 eu só vou tirar aqui o full path do checkpoint file e o old checkpoint file, ok? E aqui na memória limite, né, eu vou especificar uma memória aqui, não necessariamente vocês precisam fazer isso, né? Mas é interessante, né? Memória e processadores, ok? Então eu vou salvar isso como metano, vou salvar isso no desktop. Então, metano. Agora eu vou criar um etano, vou aproveitar essa mesma molécula aqui. E agora eu vou aproveitar essa mesma molécula para fazer um propano. Ok. Bom, então o que que eu fiz aqui? Eu criei 3 inputs, né? Imagine que vocês têm 3 moléculas para rodar, ou pode ser mais do que 3, né? E eu criei 3. Agora, vocês com um bloco de notas, né? Na verdade, eu recomendo vocês utilizarem um Notepad++, se não tiverem instalado no computador de vocês, instalem um Notepad++, tá bom? Então, quando eu abrir o Notepad++, você vai ver isso daqui. Então, vocês só colocam as seguintes linhas, né? Então, G16, que é o modo como a gente chama o Gaussian. Então, metano.gjf, que é o input. Aí eu vou escrever wait, de esperar. Depois eu coloco G16, etano.gjf. E eu também escrevo wait. E depois eu coloco o propano, né? G16 propano.gjf. Eu tenho que transformar esse arquivo num arquivo executável, tá? Então eu vou arquivo, salvar como, eu coloco all types aqui e aí escrevo aqui, por exemplo, run.sh. É importante que tenha esse arquivo, essa extensão de arquivo .sh, ok? E eu clico em salvar. Posso fechar isso daqui. Então, olha aqui o arquivo executável. Então, como eu mostrei para vocês, agora nós temos que transferir, colocar esses 4 arquivos, né, os 3 inputs e mais o arquivo executável no disco C. Então, eu vou recortar eles aqui, colocar no disco C. Ok, agora nós temos que transferir esses arquivos, esses 4 arquivos, para a pasta Gaussian, tá bom? Então, aqui eu já mostrei para vocês como é que a gente faz isso, né? Eu só vou copiar eles, tá? Então, cp
Como eu estou usando um computador remoto, eu vou escrever o tio aqui com o teclado virtual, mas vocês podem utilizar o teclado normal de vocês, tá? Ok, transferir o metano. Opa. Transferir o etano. Transferir o propano e agora eu vou transferir o arquivo executável. Ok, então se vocês digitarem ls, os 4 arquivos estão lá, né? Então o etano, o metano, o propano e o run. Ok? Então agora é simplesmente, né, vocês fazerem a execução, tá? Como é que vocês fazem a execução aqui, né? Vocês colocam aqui na linha de comando para fazer a execução, né, sh run e vai executar. Ok, executou a primeira, executou a segunda, e executou a terceira, tá bom? Então, vocês só vão saber que executou todas as moléculas quando aparecer novamente a linha de comando. Então, vamos ver se executou mesmo, né? Então, vocês digitam ls. Então, olha só, etano.log, metano.log e propano.log, ok? Então, agora vamos transferir de volta essas moléculas aí, tá bom? Como é que a gente faz isso? Vocês podem fazer da seguinte forma, né? Vocês podem utilizar o comando cp de copiar. Então vocês colocam aqui metano.log, etano.log e propano.log, tá? Ok, mnt./c. Ok, então vamos ver se voltou para o C. Então voltou aqui, ó, os 3 arquivos .log, ok? Ó, etano, metano e propano. Vamos ver se os cálculos deram certo, né? Então o metano aqui no final deu normal termination. O etano no final aqui também deu normal termination e o propano aqui no final também deu normal termination. Ok, então aqui vocês podem analisar da maneira como vocês quiserem depois, tá bom? Então é só isso para vocês fazerem o script para rodar cálculos em sequência. Então é isso, pessoal. Até breve.